Linha de tempo cut. Semana terror. Vocês estão preparados para o próximo episódio da série Cinema Terror do canal? É melhor que estejam bem preparados, senão eu estarei hoje à noite ainda ao lado de vocês. Título original: Das Kabinett des Dr. Caligari. Ano: 1920. País: Alemanha. Direção: Robert Wiene. Roteiro: Karl Mayer e Hans Hanowitz. Produção: Rudolf Meinert e Erich Pommer. Elenco: Werner Krauss, Konrad Vedigt, Friedrich Ferrer, Leo Daguerre, Hans Heinrich, Rudolf Lering e Rudolf Kleinhog. No ano de 1783, um místico chamado Dr. Caligari perambulava pelas cidades do norte da Itália, com um sonâmbulo de nome Cesare, apresentando-se nas quermesses, e durante meses manteve uma cidade após a outra em pânico, com assassinatos que sempre ocorriam sob as mesmas circunstâncias, nas quais ele levava o sonâmbulo que estava sob seu inteiro controle a executar seus planos aventureiros, colocando o boneco no lugar de Cesare quando este não estava em seu caixão. O Dr. Caligari conseguia afastar qualquer suspeita de culpa do sonâmbulo. Este é o pequeno prefácio que dá início ao filme O Gabinete do Dr. Caligari, um dos maiores clássicos do horror, dirigido por Robert Wiene. Esta obra-prima do cinema mudo forma, ao lado de Nosferatu e Fausto, a top tríade do cinema de terror expressionista alemão, e incorporam o que há de mais sombrio e expressivo na arte cinematográfica. São filmes que pertencem
a tradição do pessimismo pós-guerra, uma vez que foram realizados numa das fases mais conturbadas da história alemã, o fim da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e como tal, voltam-se para um horizonte negativo, onde o domínio da sombra é quase que absoluto. Em O Gabinete do Dr. Caligari, o filme que deu origem ao expressionismo cinematográfico alemão, o contraste luz e sombra é aterrador quando analisado em sua essência. Foi o filme que estabeleceu os padrões gerais para o expressionismo, usando e abusando do jogo de luz e sombra, ângulos imprevistos, movimentos rápidos e retilíneos, cenários tortuosos e desfigurados, tudo envolto numa atmosfera sobrenatural que surpreende os desavisados até hoje. Por esses e outros elementos que Werner soube explorar até a exaustão, esse filme que é considerado a primeira obra-prima do cinema de horror. E com todos os méritos, pois foi certamente um dos primeiros também a incorporar o horror ao suspense, a fonte que alimentou e serviu de referência para os filmes posteriores, com situações inusitadas e personagens que vivem em um mundo sombrio, onde nada é espontâneo ou natural, mas sim fruto do desespero e da demência. Como legítimo exemplo do expressionismo, esse filme foi todo rodado em estúdio. Nosferatu foi o único a abdicar esta tradição, ambientando-se ao ar livre. E os cenários, na maioria feitos de papelão e madeira, são completamente desfigurados e encaixados no padrão ou norma pré-estabelecida, o que o torna mais sombrio e reflete-se como um hórrido pesadelo. Robert Wiene, inspiradíssimo, diga-se de passagem, orquestrou uma sequência arrasadora de imagens insólitas e sufocantes, num verdadeiro show de demência. É impressionante a criatividade de Wiene, pois o diretor não só conseguiu logo no início da história do cinema relatar uma história de horror temperada com um requinto de suspense, como criar uma das mais originais sequências do cinema mudo. As imagens mostram que não é necessário o uso de diálogos para relatar a aflição e a neurose humana. Inclusive, Alfred Hitchcock, o maior mestre do suspense, conhecidíssimo por seu filme Psicose de 1960, certamente usou elementos encontrados no gabinete do Dr. Caligari para elaborar a sequência de imagens de seus principais filmes, notadamente os contrastes de luz e sombra, sempre sugerindo as cenas e nunca as evidenciando, uma das características básicas do gênero. A trama do filme é basicamente simples, mas muito original. É a sombria história do Dr. Caligari, interpretado pelo magnífico Werner Krauss, um mestre do hipnotismo que mantém o sonâmbulo de Cesare, interpretado pelo jovem Conrad Veidt, em estado de transe por 23 anos ininterruptos, em total sonambulismo. Cesare é apresentado pelo Dr. Caligari em feiras e quermesses de pequenos vilarejos da Itália. Entrem! Cesare, o sonâmbulo. Aqui ele pode ser visto pela primeira vez. Cesare, o prodígio. 23 anos de idade. Dorme há 23 anos ininterruptos, dia e noite. Cesare vai levantar-se desta rigidez cadavérica frente a seus olhos.
De fato, as apresentações do Dr. Caligari despertavam a curiosidade da população. Até aí tudo bem. O caso é que o velho hipnotizador, através de seus métodos eficientes, induz o jovem Césare a cometer assassinatos noturnos pelas cidades onde faz suas apresentações. Durante vários meses, o Dr. Caligari manteve muitos vilarejos em pânico, sempre com assassinatos insolúveis e indecifráveis. E não é só. Ele também colocava um boneco no caixão onde Césare supostamente dormia, para encobrir o pobre rapaz, caso este fosse tido como suspeito. Tudo ia perfeitamente bem para o velho, até que um jovem começa a suspeitar do sonâmbulo e consequentemente avisa as autoridades, que por sua vez saem ao encalço do Dr. Caligari. Este é finalmente pego em seu gabinete, enquanto Césare continua solto pela cidade e, após uma frustrada tentativa de rapto de uma garota, foge de seus perseguidores. Césare abandona a garota no meio do caminho e acaba morrendo durante a perseguição. Um filme surpreendente e que talvez seja ainda mais gótico em sua essência do que o próprio Nosferatu. As razões que levaram Wine a ambientar sua obra-prima na Itália é desconhecida. Talvez seja um simples motivo de fuga de seu país, que estava mergulhado na depressão econômica e política do pós-guerra. O expressionismo cinematográfico que nascera com este filme duraria até 1933, passando por clássicos admiráveis deste gênero artístico tão prolífero que é o horror. Obras como Nosferatu, Oriax, Fausto, Metrópolis, e O Vampiro de Düsseldorf, Frankenstein, O Médico e o Monstro. Estes três últimos já incorporados ao cinema sonoro, mas ainda com características expressionistas. Antes de O Gabinete do Dr. Caligari, filmes importantes já haviam sido feitos, como O Golem e Homúnculos, e já davam os primeiros passos para o expressionismo, mas somente com o advento da obra de Wine nasceria o expressionismo propriamente dito. Em 1933, com o domínio nazista, a Alemanha veria o fim deste movimento cinematográfico admirável, que nos legou obras inigualáveis. A partir de então, o expressionismo não existia mais, mas convenhamos, ele já fez a sua parte. Extremamente influente no meio cinematográfico, O Gabinete do Dr. Caligari compõe uma metáfora do olhar deformado
com ruas estreitas e entrecortadas, telhados góticos e cubistas e prédios e objetos deformados, resultando em uma das obras-primas das primeiras décadas do cinema, e uma das mais importantes referências estéticas até hoje. Os cenários criados em pedaços de madeira e pano pelos pintores expressionistas Walter Hyman e Walter Horring e pelo cenógrafo Hermann Horn ainda existem e fazem parte do acervo do Museu de Cinema Henri Langlois, em Paris. Fritz Lang, que se tornaria um célebre diretor alemão dos anos 20, colaborou no roteiro. Em 2005 foi lançado um remake do filme, dirigido pelo cineasta David Lee Fisher. O filme foi lançado em 2007 em DVD pela distribuidora Dark Horse Entertainment. Então, gostaram do episódio? Espero que tenham gostado. Senão ainda essa noite teremos um encontro só eu e você. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo episódio. Isso se você ainda estiver vivo.